Vê a vida que o Giannichini levava, Giannichini que não tem nada a ver com um grande ator, com um ator fantástico, que é gente boa pra caramba, que eu queria conhecer, mas como o cara era bonitão, botaram o apelido desse cara de Giannichini. Dá um look na vida que o cara levava, quer ver? Vamos ver, põe na tela o Latino. Segundo a polícia, Tiago Tadeu Faria, também conhecido como Tiago Giannichini, levava uma vida dupla. De dia, era um empresário bem-sucedido, o pai exemplar, o homem de costumes saudáveis. De noite, era um dos líderes de uma quadrilha especializada em explodir bancos e caixas eletrônicos pelo interior do país. Os carros importados faziam parte dos prazeres de Tiago, que também gostava de viajar, frequentar restaurantes caros e andar na moda. Em 2012, Tiago Giannichini ficou famoso depois de invadir o espaço reservado à apuração das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval Paulistano e rasgar parte das notas dos jurados. À época, ele chegou a ser preso, mas logo foi libertado. A investigação da 5ª Delegacia do DEIC descobriu a participação do acusado em pelo menos 5 grandes ataques a bancos nos últimos 4 anos. Os mais recentes, Ourinhos em maio e Botucatu em julho. Nos 2 assaltos milionários, os alvos foram agências do Banco do Brasil, onde ficam concentradas grandes quantias em dinheiro, boa parte para o pagamento do auxílio emergencial do governo federal. Nas 2 ações, o bando com fuzil .50 e até drones para monitorar a aproximação das polícias roubou mais de 10 milhões de reais. Segundo o DEIC, Tiago Giannichini participava das invasões armadas. Ele participa do ataque principal quando tem o roubo propriamente dito. Datena, como aconteceu recentemente com um bandido acusado de participar do roubo do ouro em Guarulhos, identificado através de um exame de DNA num papel de bala, Tiago Faria também foi identificado e preso depois de dispensar num carro usado pela quadrilha um pote de iogurte com material genético dele. Em junho, a Polícia Civil apreendeu 200 quilos de explosivos em uma casa na zona norte da capital paulista que seriam usados em novos ataques da quadrilha de Tiago Giannichini. O criminoso também foi identificado em assaltos em Bauru, interior paulista, em 2018 e Lages, no sertão do Rio Grande do Norte, em 2017 e Acanga, em 2016, também interior de São Paulo. Em todos os ataques, a quadrilha de Tiago Giannichini usa a modalidade do novo cangaço. Cidades sitiadas, acessos fechados por veículos em chamas, explosões e tiros de fuzis que cortam as madrugadas, moradores feitos reféns e usados como escudos humanos, e bases da PM cercadas e metralhadas para inibir qualquer tipo de reação. Então, são pessoas que se misturam com você, que você jamais vai imaginar que o cara faz parte do crime. O crime organizado que usou durante muito tempo das fronteiras, aí, que a gente sabe bem, Paraguai, daí por diante, mulheres bonitas, misses, ex-misses, coisa assim, fora do comum. Os policiais começaram a perceber que só tinha mulher bonita atravessando a fronteira. Aí os caras, opa. E agora estão usando homens bonitos também. Isso me deixa muito feliz porque, por exemplo, eu jamais seria regimentado para o crime organizado, não é? Porque de beleza eu não tenho absolutamente nada, não correria nem esse risco, né, doutor? A gente acha que está fora dessa categoria aí. Mas você vê, pessoas como essas, que parecem ser pessoas que convivem durante a sociedade, vai saber onde. Já há informações que o crime organizado já elegeu muita gente, já elegeu, e que continua investindo em eleger pessoas. Então, essa infiltração do crime organizado na política brasileira é uma coisa importantíssima. E tenho a impressão que as autoridades estão caçando essas pessoas para evitar que o crime organizado tenha um braço político, como já havia na Colômbia há tempo atrás, né? O Pablo Escobar mandava dentro do Congresso colombiano. Então, nós temos que evitar isso, e há fortes indícios que muita gente já se elegeu com o financiamento do PCC, por exemplo. Eu estou enganado? Não está enganado não, Datena. Ele está falando, né? Pode falar. Não está enganado não, Datena. Existe realmente, já há indícios, né, em alguns casos, principalmente nessas eleições locais, municipais,
para vereador, para prefeitos, né? Em algumas cidades, por exemplo, do Nordeste. Já aconteceu aqui no estado de São Paulo também, de financiamento de campanhas por parte do PCC. O que acontece, Datena, é que criminosos como esse que você mostrou aí na reportagem, o Gianecchini, eles não estão só interessados em ganhar essas grandes quantidades de dinheiro auferidas com esses roubos milionários. Eles querem usufruir desse dinheiro, Datena. Então eles começam aí a levar essa vida e participar da sociedade. A sociedade não pergunta também de onde veio esse cidadão com esse carro de luxo, né? E com essas roupas caras. Porque ele é empresário de qual empresa, né, Datena? Qual é o ramo de negócio dessas pessoas? Então, realmente, o crime organizado, ele tem cada vez mais praticado essas ações milionárias que acabam também retroalimentando o tráfico de entorpecentes, porque você pode ter certeza que o dinheiro oferido nesses roubos, grandes roubos, ele é totalmente investido na compra de droga, né, principalmente cocaína, para o envio dessa cocaína para a Europa, e isso vai ser multiplicado por 10, por 20, e aí possibilita que eles tenham esse tipo de vida, Datena. É isso aí. É por isso que essa retroalimentação cada vez é maior e para a palavra organizado, você tem que usar o antônimo dela, desorganizar. E para desorganizar o crime, você tem que combater o crime organizado onde mais dói nele. Em qualquer empresa, se você tiver problemas financeiros, você quebra. Então, é isso que esses promotores, policiais, juízes tentam fazer, que é quebrar esse financiamento que o crime organizado tem com investimento de dinheiro cada vez mais em compra de drogas e armas para se defender, drogas para traficar e daí por diante. E nisso o Dr. Lincoln, com toda a sua equipe e esses policiais que participam com coragem, agentes judiciários, né, que participam com coragem, defensores da lei que participam com coragem, vão continuar tentando quebrar essa cadeia infelizmente, né, transformar o Brasil no maior traficante de drogas do mundo, e a gente nem tem droga aqui, a gente não produz droga aqui, mas esse é um corredor enorme e além de ser um consumidor muito grande de cocaína. A gente confia em gente como o senhor.